boa noite. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja entrando na sua vida, no seu lar, através do poder do Espírito Santo. Hoje, 24 de maio de 2020, estamos fazendo mais um culto online da comunidade evangélica do Reino de Deus, a qual nós convidamos a todas as pessoas para poder estar louvando a Deus conosco e recebendo uma mensagem maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, falando sobre os 7 inimigos da fé. E nesse tempo de coronavírus. Então, pleno tempo ainda que nós estamos em quarentena, decretado pelo governo estadual e também acatado aqui pelo município, nós estaremos fazendo o nosso culto. Enquanto isso, nós vamos louvar a Deus, glorificar o seu nome, e outras pessoas poderão estar aí também acessando online, ou depois nós postaremos no YouTube. Eu creio que tudo é possível, nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível, nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se removerão. Pois contigo saltarei glórias a ti, Senhor. Poderosamente, mais um dia de nome e poder do Senhor Jesus. Graças a Deus. Enquanto, Senhor, nossa vida. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Contendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
em fé. Aleluia. Tem a letra aí na folha. Ah, sim, você mostrou aqui. Presença, tua palavra flua em mim, tua unção e o teu poder quebra as barreiras, as cadeias que prendem o meu ser, impedem o fluir do teu Espírito em mim. Quero ser livre para derramar toda a minha vida no teu altar. Em amor me consagrarei e aos teus pés adorarei. E aos teus pés e aos teus pés sempre estarei. Flua, Senhor, tua presença, tua palavra flua em mim, tua unção e o teu poder quebra as barreiras, as cadeias que prendem o meu ser, impedem o fluir do teu Espírito em mim. Quero ser livre para derramar toda a minha vida no teu altar. E em amor me consagrarei e aos teus pés adorarei. E aos teus pés adorarei. E aos teus pés sempre estarei. E aos teus pés sempre estarei. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, agradecemos, Pai, por mais esse encontro maravilhado em teu nome. Graças a Deus. Então, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, Amém. e do Senhor e Salvador Jesus Graças Cristo a Deus. seja com você, no poder do Espírito Santo. Graças a Deus. Conforme nós anunciamos, estamos aí mais um tempo de quarentena, ainda aguardando. Nesta noite, Deus tem uma palavra sobre fé, sobre os inimigos, os 7 inimigos da fé. Quando vai O ser? texto base está em Hebreus, capítulo 11.
Hebreus capítulo 11. Na sua Bíblia está marcadinha já. Hã? Você marcou? Já deixei marcado. Ah, tá. Hebreus capítulo 11. Amém. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo agora seja soberano, falando e usando, Senhor, abençoando a todos os ouvintes, aqueles que estão recebendo a mensagem nesta hora e aqueles que vão recebê-la depois. E que esta mensagem possa estar abençoando a vida de todas as pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Uma das coisas importantes da nossa vida, 6 princípios, né? Em Hebreus 6, nós aprendemos, isso é ensinado no discipulado, nós aprendemos sobre os 6 princípios básicos e elementares da doutrina de Jesus Cristo, do Evangelho do Reino de Deus. O arrependimento de obras mortas, o primeiro, a fé em Deus, o segundo, que é o nosso tema, a doutrina de batismos, o terceiro, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o sexto, o juízo eterno. Esses 6 princípios, eles são básicos para o cristianismo. E hoje nós estamos falando da fé, os 7 inimigos da fé. Mas antes da gente falar sobre os 7 inimigos da fé, nós temos que definir, e eu creio que você que está me ouvindo agora, está tendo esse privilégio, você é um privilegiado escolhido por Deus, e aqueles que vão ouvir posteriormente também. Porque Deus nos traz uma palavra para simplificar as coisas. A gente às vezes acredita em muitas frases que são ditas e que elas não representam uma verdade bíblica, mas elas se tornaram parte da fé e da crença de muitas pessoas, e não se sabe, né, que aquilo não é bíblico. E uma das coisas que a gente tem experimentado de ver é que as pessoas dizem que fé não se explica. Mas a gente vai ver que na Bíblia não é bem assim. A Bíblia explica a fé. Ela não explica como Deus age, mas ela explica a fé. O que é fé? Primeiramente, para nós falarmos, nós vamos começar a ter que resolver um problema. No livro do profeta Abacuque, a primeira vez que a gente vê esta palavra, Abacuque 2,4, ele fala, mas o justo viverá pela fé. A palavra grega, a hebraica, utilizada por Abacuque é emuná. E é uma coisa interessante que os judeus mesmo, os rabinos hebreus, eles não aceitam a tradução da palavra emuná por fé. Porque quando foi se traduzir o Antigo Testamento em hebraico para o grego, a famosa Septuaginta, a mando do imperador Alexandre o Grande, os rabinos, então, para traduzir a palavra emuná, eles colocaram pistis, que é a palavra que aparece no Novo Testamento grego, de Mateus a Apocalipse, para traduzir por fé. Só que esta palavra, pistis, como a nossa palavra fé, a palavra portuguesa fé, elas não traduzem o que significa a palavra emuná. E o que acontece? Porque o texto diz, mas o justo viverá pela emuná. E esta palavra tem criado problemas, porque a gente, aqui especialmente no Brasil, onde a tendência de corrupção e de ensinos errados acabam se infiltrando, acabou isso gerando um conflito de entendimento, e a gente não entende, não consegue traduzir o que a Bíblia fala sobre fé. Mas a melhor palavra do significado de emuná, que vai traduzir para a gente entender, é a palavra confiança. Sim, todos, inclusive,
este versículo mesmo que eu acabei de ler aqui, o versículo 1, que ele fala a fé é o firme fundamento, a fé, se fosse na tradução na tradução hebraica, né, o Novo Testamento em hebreu, né, eles colocam a confiança. Ora, a confiança é o firme fundamento das coisas que se esperam, porque a palavra confiança, ela traduz melhor e de uma forma mais coerente, porque quando você fala, por exemplo, eu vou dar um exemplo, usando, por exemplo, a atualizada. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem, que se não veem. A Bíblia judaica completa traduz: a confiança é a certeza do que esperamos, convencidos das coisas que não vemos. A fé, para a gente entender, ela começa no racional, na razão. Depois é que ela parte para o sobrenatural, como a gente acabou de cantar. Depois é que ela parte para isso. Mas o que é interessante a gente ver? Como que funciona a confiança? Eu vou dar um exemplo prático que vai ser fácil de vocês entenderem a palavra emuná e traduzirem melhor a palavra fé. Quando eu conheci a Catarina, a pastora, ela não confiava em mim, nem eu confiava nela. A gente não se conhecia. E à medida que nós fomos nos conhecendo, fomos andando juntos e conversando e fazendo as coisas juntos, nós fomos criando uma confiança, a tal ponto que essa confiança firmou um compromisso de namoro, depois um compromisso de noivado que terminou num compromisso de casamento. Então a fé, para você entendida na prática, ela tem que expressar a confiança que você tem no Senhor Jesus, a confiança em Deus. Então, as pessoas dizem, eu não tenho fé. Não tem fé porque não tem um relacionamento com Ele. As pessoas falam de fé, ela tem fé nisso, fézinha na loteria. Isso não é fé. Isso não traduz fé. Fé na imagem de não sei quem, isso não é fé. A fé, a emuná, melhor dizendo, ela é uma confiança que é de um relacionamento. Então, à medida que você vai se relacionando mais com o Senhor, mais você vai confiando nele. Esta é a medida do seu relacionamento, a medida da sua intimidade com o Senhor, com Deus, como Enoque. Enoque andava com Deus. Isso expressa a emuná, porque é fruto de um relacionamento. Então a fé, ela começa, né, no entendimento, para depois ela alcançar o sobrenatural, o surreal, que é o mundo dos milagres. Vamos dar um outro exemplo para a gente entender como que funciona a questão da confiança. Imagina que você está, espero nunca acontecer isso com nenhum dos meus ouvintes e das pessoas em geral. Mas imagina que você está num prédio que pegou incêndio. Dá um incêndio no prédio, está no 10º andar. Você está lá e não sai para correr. Quando vem um bombeiro, você vê uma pessoa vestida de bombeiro, ele fala para você, moço, por favor, moça, por aqui. O que você faz imediatamente? Você segue. Por quê? Porque você confia no uniforme que ele tem. Você sabe, aquele lá é um bombeiro, então ele sabe o que está fazendo. E se aparecer um bêbado? Moço, por favor, vem cá. Você não vai, você não tem confiança nele, não é? Se aparecer uma criança, por aqui, você não vai também, você não tem confiança. Então, a emuná, ela, traduzida melhor, é confiança. A fé quer dizer confiança. E é fruto de um relacionamento que você tem com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais o seu relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo, ele é maior, a sua fé cresce, a sua fé aumenta, porque você conhece a pessoa dele e sabe do que ele é capaz. Amém. Então a primeira coisa que nós colocamos é definindo fé. Então, definindo fé, ainda vou falar mais uma outra parte sobre fé que vai ajudar também ainda isso. Mas vamos lá. Para que serve a fé? Primeiro, para proteger a nossa alma. Em Efésios 6,16 ele diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o escudo da confiança em Deus. Quando eu confio em Deus, eu sei que eu protejo a minha vida, a minha alma. Graças a Deus. Em Gálatas 2,16 nós vamos ver que tudo que eu recebo de Deus tem que ser pela fé, isto é, pela confiança. Em Gálatas 2,16 a parte B diz assim, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Então, justificados pela fé, pelo emuná, pela confiança em Cristo. Quer dizer, eu sei que pela obra de Cristo na cruz, eu fui justificado, santificado, tenho a filiação, predestinado, glorificado. Amém. Então, todas as bênçãos e a graça, amém, superabundante de graça, vem pela fé. Ainda em Gálatas 2:20 ele diz,
já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então ele fala da fé, da confiança do Filho de Deus. É essa confiança que eu tenho. Amém. É do Filho de Deus. Graças E ele diz sobre a filiação, né? Em Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isto é, todos nós nos tornamos filhos de Deus pela fé, pela emuná, pela confiança que nós temos em Cristo Jesus. Amém. E ainda falando de Gálatas 3:14, ele fala da promessa do Espírito Santo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então, pela fé, sempre entendendo que a palavra fé, a palavra emuná, ela está relacionada à confiança que eu tenho nele. E Amém. de todas as bênçãos, a maior delas, a salvação. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça, pela caris, pela graça de Deus, por meio do quê? Da fé, por meio da confiança. Amém. Em Lucas 8:48, Jesus fala para aquela mulher que foi curada da hemorragia, né? E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, que fé? A confiança. Ela confiava tanto que se ela tocasse no Senhor, ela seria curada. E ela tocou nas vestes do Senhor e foi curada. Amém. Então isso mostra que a fé, ela parte de algo racional, com o meu entendimento, e depois ela parte para o sobrenatural. Então ela pensou, só de eu tocar no Senhor, eu serei curada. Então o seu entendimento lhe guiou a isso. Então quando ela tocou no Senhor, aconteceu o sobrenatural. Amém. Terceiro, a fé tem que crescer. Em 2 Tessalonicenses 1:3, nós lemos assim, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros. Amém. A palavra muitíssimo aí, ela significa crescer extraordinariamente, aumentar sem medida, hiperoxano. A nossa fé, ela é bombardeada 24 horas por dia por uma artilharia pesada. O que impede ela de crescer? Em casa ela é bombardeada, na família, com os amigos do trabalho, com os amigos da escola, com os amigos de rua, amigos que você tem convívio, amigos de faculdade, de colégio, pelos programas de TV que você assiste, pela internet, até mesmo por nós mesmos. Os nossos próprios desejos, aqueles desejos carnais, bombardeiam a nossa fé, pelas doenças físicas, emocionais, espirituais, quer dizer, as pessoas passam 24 horas recebendo bombardeio na sua fé. E por que enfraquece a fé? A pessoa acaba se desviando, abandonando. Exatamente por isso. Porque a sua fé é bombardeada, essa confiança vai minando. Imagina que você confia numa pessoa e começa todo dia sabendo alguma coisa que denigre a imagem daquela pessoa. Vai chegar um momento em que você não vai confiar mais nela. Você perde a fé nessa pessoa. Correto? Então, nós só podemos alimentar a nossa fé pela palavra, porque a Bíblia diz, né, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. Então, quando nós recebemos uma mensagem como essa, por exemplo, que nós estamos recebendo, ela vem para o quê? Para renovar, para restaurar a nossa fé. E é justamente isso que eu quero falar. A fé pode ser restaurada. Em 1 Tessalonicenses 3:10, nós vemos assim, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. A palavra reparar, katartizo, em grego quer dizer equipar, aperfeiçoar, emendar o que estava quebrado ou rachado, é restituir. Então, a nossa fé ela é reparada quando nós somos expostos a quê? A palavra de Deus, ao ensinamento verdadeiro, porque as distorções também atrapalham a fé, e nós vamos falar isso. Então, isso que é o restaurar. Como que eu restauro? Recebendo o ensinamento, a palavra, através do discipulado, que eu vou estar estudando a Escritura, aprendendo. Então, eu começo a melhorar o relacionamento que eu tenho com Cristo Jesus. Amém. Graças A quinta coisa que a gente precisa aprender. A fé é uma porta. Para os hebreus, emuná é uma porta. Ela troca de ambiente. Você passa de uma dimensão para outra por uma porta, por um portal. E é uma coisa interessante, que presta bem atenção nisso.
Um americano chamado Doorway Effect, esse efeito dele, esse Doorway, ele, juntamente com outros psicólogos e psiquiatras, eles fizeram vários estudos por anos e descobriram que o cérebro humano ele é preguiçoso. Ele se acostuma muito fácil com a repetição. É quando você entra no automático. Por exemplo, qual que é a diferença, por exemplo, quando você pega um carro pela primeira vez? Cortisol, adrenalina, tic-tac. Depois a gente começa a passar pelo mesmo caminho e quem vai de casa ao trabalho de casa, sempre no mesmo caminho, sabe disso, né? Às vezes você está fazendo um monte de coisa, você vai direitinho, né? Vai, né? Você não tem que... Porque o cérebro já se acostumou com aquilo. E eles falam, então, segundo esse estudo que eles fizeram, que quando uma pessoa ela passa por uma porta, o cérebro ele deleta coisas de uma dimensão anterior, de coisas do passado, para preparar uma coisa nova. E eles fizeram estudos, inclusive olhando para o lado de estudantes, baseado muito naquela situação. Você já teve aquela experiência que você ou levantou, você estava fazendo alguma coisa, você levantou, estava dormindo, levantou, cochilando, alguma coisa assim, você passa por uma porta, você vai procurar uma coisa, você chega lá que você não lembra o que você ia fazer? Exatamente isso que eles falam sobre o cérebro. Então, ele apaga. Por isso que, para o cérebro, como ele tem vamos dizer assim, essa atitude de se acostumar, ele deleta informações anteriores e passa a colocar nova. Então, apagou o que você ia fazer. Você chegou lá, não lembra. E nesse teste que eles fazem, que eles fizeram por anos, essas experiências, eles viram que as pessoas que andavam, por exemplo, por um corredor, sem passar por porta, chegavam lá, eles lembravam tudo. Aqueles que atravessavam o corredor, mas tinham que passar por uma porta, especialmente uma porta que dava em outro lugar, acabavam esquecendo, justamente porque para o cérebro ele vai por uma nova dimensão. É baseado nisso que muitos lugares começaram a fazer oração pelas pessoas e colocam uma porta dentro da igreja, para as pessoas, né, dentro do prédio da igreja, na verdade, né, porque a igreja são as pessoas. Ele passa pela porta e vai para que o cérebro associe. Na verdade, por exemplo, quando você vai entrar numa porta nova, ou vamos imaginar lá do prédio da congregação onde você vai. Só de você entrar, para o seu cérebro, é uma nova dimensão. Se você entra realmente desejoso de receber algo de Deus, para o cérebro vai ser positivo. Porque a partir do momento que você adentrou para aquele lugar, você passou pela porta, significa que ele é um caminho novo, algo novo vai estar sendo feito assim, entendeu? Então, entrar em uma sala diferente, às vezes, nos faz esquecer as coisas. E isso pode acontecer. O que isso quer dizer com relação à fé? Que quando nós temos a fé fraca, significa que a nossa fé está estagnada. O nosso cérebro, ele se acostumou com aquela vida pobre espiritual, ele fala, tá bom, você já foi batizado, já falou em línguas, tá ótimo, não precisa de mais nada. Então, o cérebro te dá essa ideia de que aquilo tá bom. Só que no subconsciente, ele clama por renovação. O texto de Romanos 12:2, que é uma palavra que a gente pretende ministrar posteriormente, ele fala lá, a parte que eu vou pegar aqui do versículo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra traduzida mente aí, ela não traduz literalmente o grego, porque a palavra mente em grego é psique, de onde vem psicologia, né? Psicólogo. Quando Paulo escreveu essa carta, ele usou a palavra nous, que é o subconsciente. Então ele fala, mas transformai-vos pela renovação do vosso subconsciente. Nós precisamos transformar o subconsciente, porque todas as informações, inclusive do passado, traumas e problemas, está tudo guardado lá. E é isso que precisa ser transformado, entendeu? Então, quando você passa por uma porta, você deve imaginar que o seu cérebro poderá estar te preparando para um novo episódio em sua vida. Então, da próxima vez, quando for permitido, você for adentrar no prédio onde se reúne a sua congregação, você fala, então meu cérebro está preparando-me para uma nova fase na minha vida, uma nova dimensão. E essa palavra porta, Amém. Graças a Deus. Ela é interessante que, quando Jesus disse, em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Evangelho de João 10:9. A palavra porta, tira, ela quer dizer um portal, ou um portão, uma abertura. Ela pode significar tanto uma porta, que
passa você de um ambiente para outro. Por exemplo, eu saio do quarto, passo pela porta e vou para a sala, ou vou para a cozinha. Mas também um portal, um portão de abertura. E como o inglês, para você entender, como o inglês, especialmente quem conhece inglês, vai entender isso. É uma língua que vem do grego. Por exemplo, quando se usa falar, olha, eu vou sair do meu quarto, vou passar pela porta e vou até a sala. Em inglês eu uso door. Door, a palavra porta que troca de ambiente. Mas, por exemplo, se você está no aeroporto e você tem que passar por aquela porta, aquele portão de embarque, lá é gate. Porque ele fala você sai de um lugar e vai para outro. Quer dizer, você saiu do Brasil e vai viajar, por exemplo, Deus te abençoe, você vai viajar para a Europa depois da pandemia, você vai conhecer Paris, vai conhecer, né, Nova York, vai conhecer Veneza, enfim, você vai conhecer a Alemanha. Ele fala de algo maior. Então Jesus usa uma palavra, e justamente quando ele fala da porta, e essa palavra emuná, para o hebreu, é como um portal. O que é? Quando nós saímos da terra e vamos para o céu, seja pela oração, seja pela fé, seja pelo próprio reino de Deus, nós estamos saindo da dimensão da terra e estamos entrando na dimensão dos céus. Então a palavra fé, ela começa com o entendimento que eu tenho da palavra, para depois ela entrar na dimensão espiritual, que é a dimensão que eu não entendo. É a dimensão do milagre. Quem que explica o milagre? Eu não sei. Eu sei que eu criei na palavra do Senhor. Amém. Quinto, a fé pode ser vista. Lucas 5:20 está escrito assim: e vendo ele a fé, Jesus, vendo a fé deles, né, das pessoas que levaram aquele homem, aquele paralítico, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Ora, como é que Jesus viu a fé neles? Porque a fé é confiança. Estavam confiantes de que Jesus resolveria o problema daquele paralítico. Aí todo mundo questiona aí lá os fariseus, ele fala: toma teu leito e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para curar e perdoar. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então quando eu ouço a mensagem de Deus, a minha fé, ela pode ser restaurada, pode ser renovada. Então, lembrando que emuná, fé, a palavra fé, ela é a palavra que a gente pode traduzir melhor por confiança. Ela é a confiança que eu tenho de um relacionamento que eu tenho com o Senhor. E das últimas palavras ainda, que é importante a gente colocar, 2 Timóteo 2:18, ele falando sobre, na sequência, Himeneu e Fileto, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, já tinha acontecido, e perverteram a fé de alguns. Então a fé, ela pode ser pervertida. A palavra perverter aí, anatrepo, ela significa derrubar, arruinar, subverter. É quando se coloca coisas como possíveis de fé que não são da palavra de Deus. Então pode ser uma questão de feitiçaria e pode ser mentira. Então quando eu ensino as pessoas a confiar na vassoura ungida, na rosa ungida, na cachaça ungida, no cimento ungido, no copo com água, na semente com trecho bíblico que ela vai curar você da Covid-19, isso daí não é fé. Isso é uma perversão da fé. As pessoas passam a acreditar, a virar idólatras, feiticeiras, porque estão acreditando em coisas erradas. A fé, a emuná, ela está relacionada a Jesus, está relacionada a Deus. Então, eu tenho que estar com a minha fé, a minha confiança relacionada, confiando na palavra de Deus. Eu confio naquilo que diz a palavra de Deus. Então as coisas, tem a palavra? Não, então esquece. Não vai fazer benefício nenhum na sua vida. Amém. E é isso que é importante que você entenda. Confiança. Então, é como se você lê: ora, a confiança é o firme fundamento. Ora, a confiança é a certeza das coisas que não se veem. É a confiança. Eu confio no Senhor. E isso nos leva a fazermos, porque Deus vai trabalhar pelo seu entendimento, você está entendendo o que Ele quer, mas não uma fé cega. Uma fé no que diz a palavra de Deus. Porque assim como Himeneu e Fileto, muitos homens hoje, que se dizem homens de Deus, pela ganância de membros e a ganância de dinheiro, estão fazendo ensinamentos para que a fé das pessoas não se baseie na palavra. Usam o nome de Jesus, mas a fé não é baseada na palavra. É baseada no nome de uma denominação, é baseada no nome de uma coisa que não é a palavra. A fé, a confiança verdadeira em Deus, ela tem que ser baseada na palavra do Senhor. Existe um americano chamado Pareto. Ele escreveu uma teoria dos 20%. Ele afirma o seguinte: que 20% dos seus problemas podem resolver 80% dos seus problemas. Como isso? Ele diz assim:
20% das suas contas consomem 80% do seu salário. Os 80% você gasta com coisas picadas. Então você precisa ter um equilíbrio para olhar bem que tipo de despesas são essas que consomem o seu salário. E ele diz mais, ele coloca, é uma teoria dos 20%. Ele diz assim, qualquer sistema organizacional, seja empresa, seja igreja, seja organização, é sustentado, mantido e bem desenvolvido por 20% das pessoas que estão envolvidas com ela. Os outros 80% estão ali, fazem parte, mas não dos 20%. E ele coloca mais, ele coloca na questão da gestão uma coisa que é muito falada nos nossos dias. Ele fala que 80% do esforço das coisas que você gasta durante o dia não te leva a nada, é tempo perdido. Somente 20% do que você faz é útil e produz. Se a gente observar, a maior parte das pessoas estão em celular. E aí quando começa a participar de grupos, fica aquele monte de coisa, piadas e um monte de coisa, fake news. Se a gente observar, e olha que esse estudo não é novo não. Essa teoria, esse estudo ele é feito já é um tempo. Então se a gente olhar o engajamento, as coisas do nosso próprio dia a dia, precisa que a gente tenha a noção, na verdade não é a gestão do tempo, porque todo mundo tem 24 horas, você não tem mais nem menos, todo mundo tem igual. O que a gente precisa fazer é gestão de como nós utilizamos o nosso tempo. Então às vezes a pessoa fala, pastor, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para participar de um discipulado. Na verdade não é que ela não tem tempo, é que 80% do tempo, daquilo que ela usa o tempo, é perdido. Aí o 20% é a faculdade, é o trabalho, são as coisas práticas. Olha os tempos que a gente tem, às vezes mesmo o tempo que a gente poderia estar desfrutando de coisas espirituais. Muito bem. Dito isso, nós vamos para os inimigos da fé. Quais são os 7 inimigos da fé? O primeiro deles, top 1, mais conhecido. Lá em Gênesis 3, versículos 1 a 4, está escrito assim, ora a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha que coisa. Esta é a missão. O primeiro inimigo da fé é o diabo, Satanás. A sua missão é retirar do coração das pessoas a palavra de Deus. Jesus explicou isso na parábola da semeadura. Ele vem e tira a semente da palavra para que se você não crescer salvo e receber as bênçãos. Depois, para atrapalhar a fé, ele te acusa por pecados cometidos, te incentiva a ter remorso, impedindo de você de chegar, e atrapalha muito, né? Porque na verdade ele não consegue muitas coisas, mas ele consegue atrapalhar a vida das pessoas, impedindo que você ache lugar de arrependimento. Ele é acusador, então ele está sempre te trazendo aquela culpa pesada, e você está sempre se culpando. Ele te enche de dúvidas, o famoso C. Então o primeiro inimigo da fé a vencer é o diabo. Ora, como que eu faço? Resistir e forte, firme na fé. Isto é, na confiança no Senhor Jesus. Eu tenho que resisti-lo. Eu tenho que resisti-lo para que ele fuja de nós. Aí ele acaba se tornando um covarde. Agora, quando eu dou brecha, é por isso que eu preciso de um alimento verdadeiro, que é a palavra de Deus. Como Jesus venceu o diabo? Com a palavra de Deus. A gente não vai fazer coisa diferente. O primeiro inimigo é o diabo. O segundo é a incredulidade. Em Hebreus 13, 19 está escrito assim, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade, se referindo à geração de Moisés. Não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Em Marcos 16, 14, o Senhor Jesus repreende os 11 discípulos, né, os seus apóstolos, dizendo, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Essa palavra incredulidade, apistia, ao contrário de pistes, fé, quer dizer falta de fé. É caráter de quem é incrédulo mesmo, ou seja, de quem não tem fé, de quem não tem confiança. Então o que é o problema da incredulidade? Ora, se emunar é confiança, a falta da emunar é o que é? A falta de confiança, quer dizer, quando você não confia. Você já teve a experiência de uma pessoa que você confiava muito, mas confiava cegamente. De repente algo aconteceu que abalou as estruturas, você não confia nela mais nem a pau. A incredulidade é isso. Você confiava em Deus, de repente por algo que aconteceu, você perdeu. Então passa a ser incrédulo. Ah, não acredito, para mim não vai mudar não. Pode orar que não vai mudar nada, não vai ser curado, não tem jeito. Então, o que pode gerar a incredulidade?
o sofrimento intenso, com perdas, né? Que a pessoa não aceita, seja perda de bens, de coisas materiais ou de pessoas, né? Coisas assim. A idolatria pelas coisas materiais, apego, né? A pessoa se apega àqueles bens como um Deus, pelo prazer, pelo luxo, pelo conforto das coisas que o dinheiro pode comprar, então ela se torna incrédula. Ela se torna, o seu amor está acima de todas as coisas pelas coisas materiais. Materialmente. E também a avareza, né? Que é um tipo de idolatria, né? O sujeito mão de vaca, pão duro, aquela pessoa avarenta que tem, o dinheiro se torna o seu Deus. Então essas coisas, agora como é que a gente vence esses inimigos? É sempre pela palavra. A gente precisa do esclarecimento da palavra. A palavra nos limpa, nos purifica, ela nos ilumina. Ela é a lâmpada para os nossos pés e é a luz para os nossos caminhos. E isso tem que permitir com que a minha confiança em Deus, ela seja feita todo dia de relacionamento. Então, o diabo é o primeiro, a incredulidade é o segundo. O terceiro é a dúvida. Em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, ele diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto. Quer dizer, ele não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para o outro. Né? Então essa palavra não censura, ele não repreende, a palavra onidizo. Ela significa algo que Deus não vai censurar o seu pedido. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Porque a sabedoria ajuda, inclusive, a tirar a dúvida. Aí a pergunta é, pastor, mas para que ter sabedoria? Primeiro, para resolver problemas e situações difíceis. Você precisa de sabedoria. Verdade. E depois para tomar decisões corretas ou fazer as escolhas certas. Então, tanto para resolver como para decidir, você precisa de sabedoria. Dúvida é quando você também não tem confiança, você tem suspeita, você tem uma certa desconfiança. O que pode gerar a dúvida? O raciocínio humano, de um coração que só crê no que vê. E Jesus conhecendo logo, lá em Marcos 2,8, a gente vê bem como Jesus via isso nas pessoas, né? E Jesus conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam, né? Então eles raciocinavam, ficavam pensando entre si. Lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Por que vocês ficam alimentando essas coisas no seu coração? Então quando a pessoa começa a alimentar demais o raciocínio humano, mas peraí, mas eu acho que, não, mas por que Deus iria fazer isso? Não, eu acho que não mereço, acho que é isso. Aí eu começo a razoar essa forma de raciocinar me leva à dúvida, isto é, a incredulidade, eu não tenho confiança nenhuma no Senhor, então não tenho fé nenhuma. A dúvida, ora tá, ora não tá, por isso que ele fala, você fica que nem a onda do mar, onda vai, onda vem, onda vai, onda vem, a dúvida, ora você está confiando, ora não tá, aquela pessoa instável, vamos lá, vamos, tá toda animada, depois, eu já desanimei, quer dizer, você nunca sabe como que ela está, na verdade ela é uma pessoa de fé, eu diria que é uma pessoa morna. Então é importante que a gente esteja olhando isso. Então, nós já falamos sobre o diabo, a incredulidade, a dúvida. O quarto inimigo, o medo. Na verdade, todos esses inimigos, eles são eliminados pela palavra traz a oração e depois nós vamos compreender que isso só tem que melhorar e influenciar no meu relacionamento com o Senhor. Amém. Quarto, medo. 1 João 4,18. Ele diz assim, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, no amor não existe medo. A palavra medo é phobos, né, de onde vem a palavra fobia. Medo, terror, ansiedade irracional ou fundamentada em relação a algo desagradável. Sempre o medo ele traz tormento, né? Tormento aí, pena, correção, quer dizer, um sofrimento intenso que pode vir de crueldade, de tortura, de suplício. Então a pessoa que tem medo, ela vive torturada. Imagina a pessoa que está com medo de pegar Covid. A gente tem que ter cuidado, não medo. O medo não faz com que a pessoa fique apavorada, que a pessoa fique realmente em tormento, a pessoa fique apavorada, e esse apavoramento faz com que ela tome decisões e faça escolhas erradas, né? Verdade. O que pode ajudar a gerar a dúvida? E também o medo. A ansiedade,
que é o desejo impaciente, a preocupação. Vocês já imaginaram se Davi tivesse o medo que tinha Israel? Se a gente olhar, o que fez a diferença? O exército inteirinho, não tinha um soldado em coragem para enfrentar o gigante Golias. O Davi teve. Porque a sua confiança era no Senhor. Ele confiava porque ele tinha um relacionamento com Deus diferente daquelas pessoas. Por que ele foi distinto? É onde Deus fala, né? Achei Davi um homem segundo o coração. O meu coração, né? O coração de Deus. O que foi feito diferente? A vida de Davi era de relacionamento com o Senhor. Então isso fez a diferença. Quando ele viu aquele gigante afrontando o nome do Senhor, ele falou, não, eu vou enfrentá-lo. Não, nem usou as armas de guerra naturais, porque ele sabia que aquela era uma batalha do Senhor. Então ele tinha confiança de que quando ele entrasse naquela guerra contra o Golias, não ele iria vencer o Golias, mas o Senhor iria fazê-lo vencer, daria a vitória. E isso fez a diferença, porque todos os outros usavam as armas naturais. E as armas naturais nós não vencemos. Nesse tempo de pandemia, coronavírus, o que está fazendo a diferença? É quem tem fé. Fé aqui é confiança mesmo. A palavra emuná é confiança. Então isso é retratar um relacionamento. Então fala de um portal, de uma nova... tanto que a palavra na Bíblia, a gente vê no Apocalipse, Paulo também usa isso, né? Uma porta se me abriu. Um portal, quer dizer, algo novo, uma nova oportunidade, coisa diferente. Como o cérebro já faz isso, agora a fé nos leva quando ela é confiança. Então, a gente precisa entender que fé, ela é explicada como confiança. A palavra emuná, ela é confiança, é algo que você vê. Ela pode ser restaurada, ela pode aumentar, ela pode diminuir. Isso depende de como você trata. E esses inimigos... Quanto menos relacionamento eu tenho com Deus, mais esses problemas podem estar aflorando e destruindo a minha fé. Não só o diabo, mas muitas vezes nem é o diabo, mas todos esses outros inimigos acabam influenciando a minha vida de uma maneira ruim, de uma maneira que a minha fé, a minha confiança em Deus, quer dizer, aí isso redunda em relacionamento. Você já viu uma pessoa cheia, a gente fala assim, é cheia de fé, pessoa que está... por aí, não tem compromisso nada com Deus. Fé, não, ela tem superstição, ela tem uma série de práticas. Muitas vezes é mais superstição. São pessoas supersticiosas. A gente vê pessoas supersticiosas mesmo evangélicas. E precisa sempre de objetos, de coisas. Porque a fé, a confiança em Cristo é algo realmente diferenciado. Não somente para coisas boas, mas especialmente diante das tribulações, diante das provas. E esse tempo de coronavírus está provando isso. Estamos vendo quem de fato tem um relacionamento com Cristo, quem tem uma fé viva, um relacionamento com Deus muito bom, está com a saudade de estar o quê? Reunido com aqueles que ele tem ao seu derredor da mesma família de fé. Quinto inimigo. E esse aqui varia de pessoa para pessoa. As circunstâncias. Filipenses 4, 11 e 13. Ele diz: digo não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto se estar humilhado como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, que é uma palavra que define mais uma fé, uma confiança em Cristo. Então ele já tinha. Amém. O que é uma circunstância? É o estado das coisas num determinado momento. É o conjunto de fatores, sejam eles materiais, espirituais, físicos, psicológicos, emocionais, em geral, tudo que está ao redor da vida de uma pessoa. Aqui no caso estamos tratando de uma pessoa. É a situação da pessoa em determinado momento. Quando você fala assim, que situação, hein? É a circunstância. A morte de um ente querido, a perda de um emprego, uma crise financeira, a traição no casamento, uma doença grave diagnosticada, uma pandemia dessa que perdeu o emprego. É uma circunstância. Não é uma situação definitiva, mas ela é uma circunstância. Então acontece isso porque quando a gente olha a fé como uma coisa abstrata, a gente não sabe definir. Mas quando a gente olha a palavra, a emuná, e a gente entende que ela fala de confiança, então eu entendo que a minha confiança em Cristo, ela não pode estar apenas numa situação quando tudo está bem.
Ah, eu estou sendo abençoado, troquei de carro, troquei de casa, troquei de emprego, recebi aumento de salário, vou abrir minha empresa. Tá tudo ótimo. De repente as coisas você perde tudo, como Jó. Qual foi a definição de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Aonde ele disse isso? Ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a honra, ele perdeu a saúde, ele perdeu tudo. Ele estava fazendo isolamento social num lugar de lixo, no lixo municipal. E foi lá que ele disse isso. E foi lá que Deus falou com ele. Ele estava no lixo, lá no lixão da cidade, afastado de todos, e todo mundo apontando, acusando, com todas as circunstâncias contra ele, mas ele confiava no Senhor. Amém. Isso não tiraram dele. Então quando fala de fé, é uma coisa assim, que você explica, ela é a confiança. É a confiança em Cristo, é a confiança em Deus, a confiança que, através do Espírito Santo, eu sou guiado por Ele, e todas as circunstâncias que me acontecem, tem a sua permissão, e Ele sabe que vai me tirar disso. Amém. Então como que eu venço todos os inimigos? É da mesma forma. A resposta é sempre essa. Quando eu me alimento da palavra, e isso é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, a ter, como eu já coloquei em palavras anteriores. Eu preciso, numa mensagem especialmente, fui bem específico, quando falei sobre coronavírus, sua mente e o Espírito Santo. A necessidade desse alimento, é esse alimento que melhora o meu relacionamento com Cristo, que é a sua palavra. Ele mesmo, Paulo, diz, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Graças a Deus. Sexto inimigo. Então nós falamos desses inimigos todos. Nós falamos sobre o diabo. Nós falamos sobre a incredulidade, a dúvida, o medo, as circunstâncias, a demora. É a próxima que nós vamos falar, a demora. Mateus 24, 48 e 50. Nessa parábola aqui, Jesus já coloca muito bem isso. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus mostra aqui que como o senhor daquele servo estava demorando, ele mudou de atitude. Ele passou a viver como um hipócrita, que conhecia, mas não praticava. Então o que ele passa a fazer? Espancar os companheiros, quer dizer, passou a ser uma pessoa completamente violenta, e passou a ter uma vida mundana, a comer e beber com os ébrios. Então ele fala de uma pessoa que se entregou para as coisas materiais. Quantas pessoas não conheceram a palavra do Senhor, estão desviadas? Tudo desse jeito aí, ó. Espancando, ficaram pessoas violentas. Né? Era uma pessoa que estava dentro de uma congregação. Hoje é violento, briga com esposa, briga com filhos, briga com marido. Hoje virou uma coisa... Está aí descrente que é esse sujeito. Por quê? Demora. Demora o que é? É o atraso do tempo em ser feito alguma coisa. Você já teve que ficar num lugar esperando um trem, um ônibus, um avião, uma carona, e falaram para você que em 15 minutos estaria lá, e 15 nada, deu meia hora nada, deu 45 minutos nada, deu 1 hora, 2 horas, 3 horas, você está lá que não aguenta mais, você pega e desiste. Não vou esperar mais. Frequentemente nós estamos reclamando com o Senhor pela demora de responder as nossas orações e atender os nossos pedidos. Mas nós nunca somos rápidos para a obediência. Infelizmente, nós estamos sempre recebendo o chamado do Senhor. Acontecer, né? A ponto que chegou agora, o Senhor resolveu chamar a atenção de todo mundo de uma vez só, de ímpios e de filhos. Pois permitiu uma pandemia danada aí, pronto. Está todo mundo entendendo que ele está mandando um recado para todo mundo. Eu espero que cada um de nós que estamos nesse tempo, como conhecedores da palavra, possamos estar entendendo. O relógio do tempo de Deus, ele não confere com o nosso. Nós queremos para ontem. Deus, porém, tem o tempo certo, conforme ele já ensinou. A gente sempre se esquece disso. O que está escrito em Eclesiastes 3:1? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, Deus não vai mudar porque você quer. As orações, jejum, a obediência, tudo pode fazer diferença. Mas Deus tem um tempo estabelecido para todos, para tudo nas nossas vidas. Graças né? a Deus. E o último inimigo da fé? Amém.
Esse é um inimigo, ele é como diabetes. Ele é silencioso. Tem pessoas que morrem dele e não sabem. Muitas pessoas que morreram de diabetes só se descobriu quando foi fazer a autópsia. Segundo Samuel 6, 8, 9, está escrito assim: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? O sétimo inimigo da fé é a decepção. A palavra desgostou-se aí, caural, está furioso, está com raiva, esquentar-se de irritação, contristar, fala desse desgosto. Esse desgosto, o que nada mais é? O que é a decepção? É uma desilusão de uma esperança não realizada. Você queria realizar uma coisa e não conseguiu. É a frustração de um sonho, de um projeto, de uma vontade, algo que deu errado. É a frustração, é o estado de quem viu impedido de conseguir aquilo que desejava. Você queria tanto aquilo, mas de repente, por várias razões, sejam elas quais forem, e a decepção ela traz desânimo. Uma pessoa que vive desanimada é uma pessoa decepcionada. Ela vive com amargura, desgosto, abatimento, ressentimento, mágoa, falta de perdão, desespero, que pode levar a pessoa à depressão e à tentativa de suicídio. Então a pessoa começa a achar e dizer: não tem mais jeito, a minha vida é assim mesmo, ninguém me entende, eu sou isso. A decepção. E Davi, o que aconteceu? Davi, muito vendo que a arca estava na casa de Obed-edom e Deus estava abençoando depois que a arca saiu dos filisteus, quando o Senhor começou a castigar os filisteus entenderam, quando a praga começou lá, vamos tirar a arca daqui que nós estamos fazendo coisa errada. Aí foi para a casa de Obed-edom e lá a coisa fluiu, Deus abençoou. Então Davi não perguntou nada para ninguém. Ele, como todo cristão, como muitos cristãos, né, que gostam de fazer as coisas tudo a tal da fé cega, não, vamos pela fé. Peraí, fé, gente, é confiança. Deus parte primeiro do lado do entendimento, não fé cega. É uma fé na palavra. Mas o Davi quis fazer isso. O que ele fez? Foi lá, estava trazendo a arca. Estavam trazendo a arca num carro de boi. E com os bois andando. E, num dado momento, passou num terreno íngreme. E a arca balançou e ia cair. O Uzá que estava ali, ele não era levita. Ele vai e escora para não cair a arca. Ele morre na hora. Todo mundo fala: coitado, ele foi bom, ele quis fazer algo bom. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nada agrada mais a Deus do que a obediência. Amém. Verdade. O Senhor disse a Samuel, e Samuel, usando Samuel, falou para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Nada, nada, absolutamente nada agrada mais a Deus do que a obediência. Boa vontade é bom, ser bonzinho é bom, tudo é bom, mas nada está acima. E Uzá não era levita. Davi já estava fazendo tudo errado. A arca tem que ser transportada pelos levitas e não é sobre carro. Tem que colocar 2 varas, é por isso que ela tem 4 argolas. Eles passam as varas, né? Passam as varas naquelas argolas. E então 4 levitas, 2 na frente, 2 atrás, colocam-na sobre os ombros e aí vai. É esta a ordem. Davi fez errado. Aí depois ele pergunta: como virá a mim? Ah, Davi, você tinha que ter feito essa pergunta antes. Primeiro você faz a burrada, depois você pergunta como tem que se fazer. Não, aí morreu uma pessoa, então ele ficou decepcionado. Mas ele foi tratado pela palavra, quer dizer, aí vieram e explicaram para ele: Davi, é o seguinte, você precisa conhecer. Então o que falta, o que mata, o que destrói a nossa fé? Entre todos, se a gente for olhar todos esses inimigos, qual é a vantagem que eles têm? É a ignorância da palavra. Alguém começa a dizer o seguinte: olha, essa régua aqui é ungida, se você levar, a pessoa pega, compra a régua e leva para casa para ungir, porque a régua é ungida. Gente, isso não é palavra. Nós temos que basear a nossa fé para ser produtiva, essa emuná, essa confiança, ela tem que ser na palavra do Senhor.
olha bem, ó, este livro aqui, ó, neste livro, na palavra do Senhor, é este livro que nós temos que ter, arrumar o nosso tempo e fazer com que a nossa vida possa dar tempo ao tempo, tempo para que Deus possa nos abençoar. Amém. De uma forma muito Graças grande, a de uma Deus. forma extraordinária, através da obediência. Amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso diz a sua palavra. Então, se nós olharmos todos esses inimigos, como é que eu venço? Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra do Senhor. Amém. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que entender a palavra de Deus. Nada mais é importante do que isso. Conhecer. O meu povo foi destruído, Oséias 4:6, porque lhe falta o conhecimento da sua palavra. Então passou-se a ensinar um monte de bobagens por aí. Quantas pessoas perdem tempo para ouvir uma pregação, um ensinamento bíblico, um ensinamento, um estudo, algo que nos revele. Nós precisamos disso. Hoje, você está aprendendo a definição de fé, que aumenta, que diminui. Você entendeu que emuná, essa palavra confiança, ela é um portal. Ela me leva para uma outra, por isso que nós cantamos lá, ele fala de rompendo em fé. Então é algo, abre oportunidades e que o nosso cérebro se acostuma. Provavelmente o cérebro de muitas pessoas já acostumou você nesse ritmo fraco, essa confiança, essa falta de fé, essa falta de confiança no Senhor. Então tá bom, você batizou, né? Vai de vez em quando, vai uma vez por mês, agora não está indo nenhuma, né? Provavelmente, espero que quando liberar, nós estamos aguardando, né? Já estou até avisando os irmãos de minha congregação, a Comunidade Evangélica do Reino de Deus, que até o dia 31 nós estaremos fazendo cultos online. E parece que haverá flexibilidade, né? Mas a gente tem que aguardar o governador, a gente não quer brigar com a autoridade. Até o dia 31, então provavelmente no primeiro, se tudo correr bem, o primeiro domingo de junho, né, dia 7, nós faremos o culto na congregação já com a ceia, né? Mas vamos ter que aguardar o pronunciamento do governador no final da semana que vem. Então, até lá, nós estamos o quê? Nos alimentando da palavra. E eu desejo que todos, não somente os da congregação, todas as pessoas possam desfrutar desses alimentos. O YouTube agora está cheio de mensagens, a gente tem colocado várias mensagens, algumas como um ensinamento, outras palavras assim inspiradas, mas enfim, todas elas são inspiradas por Deus para a sua edificação, para que você mantenha a sua comunhão, a sua convicção, a sua fé, a sua confiança no Senhor firme, para que os frutos venham. Então, hoje, muitos problemas, a gente tem feito as orações durante a semana, várias pessoas testemunhando e até pedindo oração, a gente fez alguns pedidos, dias especiais para isso, que você esteja acompanhando. Então a gente tem procurado servir da melhor maneira possível, ser útil para ajudá-los a atravessar esse período, como eu também estou atravessando. Mas acima de tudo, confiando no poder do Senhor e que nenhum desses inimigos vai poder vencer você, se você estiver se alimentando corretamente. Amém. Imagina se nesse período de quarentena ninguém comesse. Nem já teria morrido. Não é? Anorexia. Agora, a gente não pode ter anorexia na fé. A gente precisa comer a palavra do Senhor. E esse é importante. Eu citei vários textos durante a pregação. Você poderá pesquisar depois e ler e se alimentar e renovar a sua confiança. Mesmo que você esteja passando por um período difícil, de repente perdeu o emprego. Nesse período muitas pessoas estão ficando desempregadas. Ou então estava certo que você ia começar a trabalhar e não deu certo ainda. Aí começa a ficar todo mundo com medo. Peraí, gente, o medo traz tormento. Verdade. O recado de Deus é esse. São inimigos da fé. Essa comunhão com Ele. O que faz? Lendo a palavra, orando, ouvindo a mensagem, participando do culto, recebendo a oração. Você está se alimentando, mantendo-se firme para atravessar esse período. Nós estamos atravessando o vale da sombra da morte. No final haverá luz, mas porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Você pode pensar nisso. Pode estar confiante. Deus está falando isso. Então esse é o momento que Ele está querendo que o seu povo desperte para um relacionamento de fidelidade e de obediência. Obediência à sua palavra para ser abençoado. Eu vou encerrar fazendo a oração final. Aquela oração que eu abençoo a todos. E quero que você tome as suas bênçãos. No nome do Senhor.
Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo Eu recebo. e o amor de Deus Eu recebo. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu recebo. Eu também recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Eu recebo. e tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto Eu recebo. e te dê a paz. Eu recebo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu recebo. Antes da gente fazer a nossa bênção, nós já temos a bênção final, darmos o nosso até amanhã, o nosso amém. Como sempre faz, ele faz no culto, né? Meu pai então vai dar aí o grito de guerra. Amém. O grito de guerra do povo do Senhor, aquele texto de Romanos maravilhoso que nós gostamos de declarar e de fazer. Sentado, senão eu acho que não vai alcançar amanhã. Posso falar? Mas olhando lá, ó. Posso falar? Pode. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Muito obrigado a você que participou de mais esse culto online. Amém. Conosco. Graças que Deus a esteja Deus. abençoando a sua vida. Amém. Por favor, depois compartilhe a mensagem, divulgue, mande essa mensagem de bênção na vida de muitas pessoas. Como Deus me colocou esta palavra já desde o começo da semana. Graças a Deus. Eu tenho certeza que vai edificar e ajudar muitas pessoas que estão aí com a sua fé naufragando. E esse é o momento, é uma missão que nós temos, né? Graças de a poder Deus. fazer o melhor pelo Senhor. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.